No meio do caminho de nossa vida, não no começo, no meio, 35 anos, o ponto exato onde a ilusão de tempo infinito à frente começa a ruir e você se vê numa floresta escura, sem saber ao certo como chegou ali, sem ver saída. Dante Alighieri escreveu essa frase em 1308. Tinha 43 anos. Havia sido exilado de Florença 6 anos antes, condenado à morte caso voltasse. Sua propriedade confiscada, sua família separada, seu nome declarado traidor por homens que ele havia servido como prior da cidade. Ele vagou por anos, Ravenna, Verona, Lunigiana, sem casa fixa, dependendo da generosidade de mecenas, sem saber se algum dia voltaria. E no meio desse exílio, nessa floresta escura que não era metáfora, era sua vida, ele começou a escrever um poema, não para se consolar, não para esquecer, para ajustar contas com o mundo. O poema se chama Comedia. A posteridade chamaria de divina. São 14.233 versos, 100 cantos, 3 mundos completos, o inferno, o purgatório, o paraíso, cada um com sua geometria precisa, sua população de almas, sua lógica de justiça. Mas antes de falar sobre o poema, é preciso entender o que Dante estava fazendo, de verdade, quando o escreveu. Porque não era ficção religiosa, não era fantasia medieval, não era um tratado de teologia disfarçado de poesia. Era um ato de poder. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. No meio do caminho de nossa vida, me encontrei numa floresta escura, pois havia perdido o caminho certo. Dante foi condenado à morte por homens que estavam vivos, e respondeu construindo um tribunal onde ele era o juiz. No inferno, Dante coloca seus inimigos pessoais no inferno, com nome, sobrenome e punição específica calibrada para o crime. O Papa Bonifácio VIII, que arquitetou seu exílio, reservou-lhe um buraco de cabeça para baixo no 8º círculo, enterrado vivo em pedra quente. Políticos florentinos que o traíram, no gelo do último círculo, eternamente mastigados por Lúcifer. Mas aqui está o que torna o inferno de Dante algo diferente de uma lista de rancores pessoais. Ele colocou também pessoas que amava onde a lógica moral exigia. Seu mestre Brunetto Latini, homem que o formou intelectualmente, que ele claramente reverenciava, está no 7º círculo, entre os violentos contra a natureza. A cena em que se encontram é de uma ternura que parte o coração. E mesmo assim, Brunetto está lá. Virgílio, o poeta romano que guia Dante por toda a jornada infernal, a quem Dante trata como pai intelectual, como a maior mente que já existiu, está no limbo, não no inferno propriamente dito, mas também não pode chegar ao paraíso, porque nasceu antes de Cristo. Porque a justiça de Dante é assim, implacável, mas não cruel. Ele sofre pela grandeza do que não pode alcançar. Isso é a contrapasso, o princípio que governa o inferno de Dante. Cada punição espelha o pecado. Os que se deixaram levar pela luxúria são eternamente arrastados por um vendaval. Os que semearam discórdia têm os corpos literalmente divididos ao meio. Os que tentaram ver o futuro caminham eternamente para trás, com o pescoço torcido, porque tentaram ver o que estava à frente, agora só podem ver para trás. É beleza e horror ao mesmo tempo, e nunca dá para separar um do outro. Mas o inferno não é o livro inteiro, é apenas o começo. E o começo existe para que você entenda o que está sendo descartado quando o caminho começa a subir. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.
Não fostes feitos para viver como animais, mas para seguir virtude e conhecimento. A última linha do inferno é: e quinde o cimo a riveder listele. E dali saímos para tornar a ver as estrelas. Uma frase simples, 13 sílabas. Depois de 34 cantos percorrendo os piores horrores que a mente humana foi capaz de imaginar: traição, violência, fraude, os condenados eternamente sem esperança. Dante sai, e a primeira coisa que menciona são as estrelas. Cada uma das 3 cantiche termina com a palavra stelle, estrelas. Não é acidente, é arquitetura. O poema começa numa floresta escura sem luz, e cada etapa termina com os olhos voltados para cima, para o que brilha, para o que não pode ser apagado. Beatrice. Dante a viu pela primeira vez quando tinha 9 anos. Ela tinha a mesma idade. Não falaram. Ele ficou paralisado. A viu novamente aos 18. Ela o cumprimentou na rua. Esse gesto, um simples cumprimento, se tornou o eixo em torno do qual ele organizou a própria vida interior. Beatriz se casou com outro homem. Morreu aos 24 anos, em 1290. Dante transformou seu luto num sistema cosmológico. No purgatório, ela o repreende por ter se desviado depois da morte dela, por ter buscado consolo em outras mulheres, em outros amores. Naquela cena, uma das mais comoventes da literatura de todos os tempos, Dante chora como uma criança perante ela. E ela não suaviza nada. A grandeza do amor que ela representa exige que ele se veja completamente. E só depois de reconhecer tudo, seus erros, suas covardias, seus desvios, ela o guia ao paraíso. O paraíso é o livro mais difícil de ler e o mais impossível de esquecer. Dante sobe por 9 esferas celestes em direção a Deus, e à medida que sobe, as palavras começam a falhar. A linguagem que foi suficiente para descrever o horror começa a ser insuficiente para descrever a beleza. Ele escreve: a lauta fantasia que mancou possa, a alta fantasia a que faltou poder. A imaginação chegou ao limite do que pode descrever. E então, no último verso de todo o poema, o verso que fecha os 3 mundos, os 100 cantos, os 14.233 versos, Dante escreve: L'amor che move il sole e l'altre stelle. O amor que move o sol e as outras estrelas. Dante morreu em Ravenna em setembro de 1321. Nunca voltou a Florença, a cidade que o exilou, que confiscou seus bens, que o condenou à fogueira caso voltasse. Essa cidade tentou recuperar seus restos mortais 6 vezes nos séculos seguintes. Ravenna recusou todas as vezes. Florença finalmente ergueu uma estátua dele. Em 1865, 543 anos depois do exílio. Mas aqui está o que importa, e o que este poema guarda para quem o lê de verdade. A Divina Comédia não é uma obra sobre o além, não é um mapa do inferno, não é uma celebração da fé medieval. É um livro sobre o que acontece com uma pessoa quando perde tudo: a cidade, a casa, a família, o status, a identidade, e precisa descobrir, no meio de uma floresta escura, se ainda há um caminho. Dante desce ao fundo do mundo, vê tudo o que pode estar errado num ser humano, nomeia, dá forma, não desvia os olhos, e então sobe. Não porque estava destinado a subir, mas porque decidiu que subir era a única resposta possível a ter chegado tão fundo. Há um verso no canto 5º do Inferno, na cena de Francesca da Rimini, que conta a Dante como se apaixonou e foi punida por isso.
que é provavelmente a frase mais dolorosa e mais precisa sobre o sofrimento humano que já foi escrita em qualquer idioma. Dante escreveu isso em exílio, e então continuou escrevendo. Isso é o livro, não o mapa do inferno, não a teologia, a decisão de continuar, mesmo sabendo que se lembrar dói, mesmo sem ter certeza de onde o caminho leva, mesmo no meio de uma floresta escura que não foi escolhida. A edição original italiana está disponível gratuitamente no Project Gutenberg e no Wikisource. Há traduções brasileiras de qualidade. A de Ítalo Eugênio Mauro é a mais rigorosa. O link está na descrição. Me diz nos comentários, você prefere que o canal explore o inferno em detalhe, o purgatório ou o paraíso? Ou qual o próximo livro que você quer que a gente abra?